Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a evolução das teorias da comunicação. Vamos tentar entender como, ao longo do tempo, se tentou decifrar o verdadeiro poder da mídia sobre nós. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por décadas, pesquisadores se debruçaram sobre essa questão. E a jornada para encontrar uma resposta, essa jornada é cheia de surpresas e reviravoltas. Então, vamos começar pelo começo, com uma teoria bem dramática que surgiu lá nos Estados Unidos entre os anos 30 e 50. Prepara que a ideia aqui era radical. Essa primeira grande corrente de pensamento ficou conhecida como Mass Communication Research. Seus pioneiros, como Lazarsfeld e Lasswell, viam a comunicação de um jeito bem direto. Um emissor manda uma mensagem para um receptor esperando causar um efeito. A grande questão para eles era qual é, afinal, o tamanho do poder que a mídia tem sobre as pessoas. E a primeira resposta que eles deram foi bem impactante. A teoria hipodérmica. A ideia era que as mensagens da mídia funcionavam como uma injeção, sabe? Que era possível inocular ideias diretamente na cabeça de uma audiência passiva, moldando a opinião pública com um poder quase absoluto. O modelo era super simples. De um lado, uma mídia todo-poderosa que transmite. Do outro, uma massa que só recebe, sem questionar, sem resistir. Mas, será que o jogo era tão simples assim? A resposta, como a gente vai ver, é não. E é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Os pesquisadores não demoraram para perceber que faltava uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. As pessoas. E mais importante, as pessoas conversam entre si. A grande virada de chave foi essa. Perceberam que o público não era uma massa uniforme e passiva. Pelo contrário, as pessoas são parte de grupos, têm amigos, família, e são influenciadas por essas relações no seu dia a dia. Essa descoberta levou a uma nova teoria, a do fluxo em duas etapas, ou two-step flow. E a sacada genial aqui foi a figura do intermediário, o chamado líder de opinião. Agora, o modelo era bem mais sofisticado. A mídia não atingia todo mundo de uma vez. Primeiro, ela influenciava os líderes de opinião, aquelas pessoas mais informadas, mais atentas. E aí, num segundo momento, eram essas pessoas que, através das conversas, do seu exemplo, influenciavam o resto do público. E o pensamento continuou evoluindo. Chegou-se à hipótese do agenda setting. A ideia é que talvez o poder da mídia não seja o de dizer o que a gente deve pensar, mas sim de definir sobre o que a gente vai pensar. Ela pauta a conversa, sabe? Coloca os assuntos na mesa. Ok, enquanto uma galera estava focada em medir os efeitos da mídia, outros pensadores começaram a fazer uma pergunta completamente diferente e, olha, uma pergunta que mudou tudo. Antes mesmo da MCE, a Escola de Chicago já tinha uma visão bem diferente. Para eles, a comunicação não era só transmitir informação, era um ritual social. A pergunta fundamental não era o que a mídia faz com as pessoas, e sim como as pessoas usam a comunicação para construir a sociedade, no dia a dia, na interação cara a cara. Então, nos anos 60, surge Marshall McLuhan e joga uma verdadeira bomba nesse debate, com uma frase que ecoa até hoje. O meio é a mensagem. O que ele quis dizer com isso? Bom, para McLuhan, o conteúdo era quase um detalhe. O que realmente importava era a tecnologia, o meio em si. Cada nova tecnologia, seja o livro, a TV ou o rádio, seria uma extensão dos nossos próprios sentidos. E o simples fato de existir já mudaria radicalmente a nossa forma de perceber o mundo. Mas claro, essa história não se resume à América do Norte. Pelo mundo todo, outros estudiosos estavam desafiando, adaptando e criando novas formas de pensar a comunicação. Na Europa, por exemplo, o estruturalismo francês se dedicou a entender como a mídia e a cultura criam significados. Eles olhavam para as estruturas por trás das mensagens, para a linguagem e os signos que a gente usa para se comunicar. E na América Latina? Aqui a trajetória foi bem particular. Começou com uma forte influência dos modelos americanos. Passou por uma fase super crítica de denúncia do imperialismo cultural e finalmente chegou a um momento de criar teorias próprias, super originais, focadas na nossa identidade. É daqui que saem ideias poderosíssimas. Paulo Freire, por exemplo, propôs uma comunicação baseada no diálogo, como ferramenta de libertação. Jesus Martin Barbero nos convidou a olhar para as mediações, ou seja, como o público pega o que vem da mídia e ressignifica a partir da sua própria cultura. E Néstor Garcia Canclini analisou a nossa hibridização cultural, essa mistura única que nos forma. Tá, mas e aí? Por que revisitar todas essas teorias antigas? Porque, se a gente parar para pensar, elas nunca foram tão atuais. Elas nos ajudam a entender o mundo hiperconectado em que vivemos hoje. Pensem comigo. A teoria do two-step flow não descreve perfeitamente a era dos influenciadores digitais e criadores de conteúdo?
Eles são os líderes de opinião do nosso tempo. E as ideias de McLuhan? Parece uma profecia, né? O formato de um TikTok, a limitação de caracteres de um tweet, tudo isso não molda profundamente o tipo de mensagem que circula e faz sucesso? O meio é, mais do que nunca, a mensagem. E o olhar latino-americano para as mediações. Ele é perfeito para a gente entender desde as comunidades de fãs que transformam suas obras favoritas até a forma como um meme se espalha e ganha novos significados pelo mundo. Da ideia de uma simples agulha a essa teia complexa de interações, a saga para entender a comunicação continua. E a pergunta hoje talvez seja ainda mais complexa. Com tantas vozes, plataformas e algoritmos, quem ou o que realmente define a mensagem na nossa era digital? Fica aí a reflexão.